a igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa. Nós estamos dando entrada à revista da Escola Dominical. Hoje, o Supremo Bom Pastor. A lição hoje é a lição 3, que vai dar-nos a conotação do Supremo Bom Pastor. Então hoje nós vamos começar a nossa live com os estudos da Palavra de Deus e nós vamos começando orando a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez é nos dado esta oportunidade de estar na tua casa para adorar e bendizer o teu nome. Ó Pai Deus, nesta manhã, a qual nos concedeu o fogo de vida. Estamos felizes, ó Pai, porque o teu Espírito se faz presente, sabendo, ó Pai, que a tua mão está estendida e, Senhor Deus, não estou agravado, não posso ouvir o clamor da tua igreja. Senhor Deus, nesta manhã, põe os santos também nas tuas mãos, Senhor Deus, que estão em casa, aqueles que estão assistindo, ou mesmo aqueles, ó Pai, que estão ali no leito, ó Deus, toma eles. Como eu falei, é o Senhor, é o pastor, e nada me faltará. Falando sobre esse fato que vai estar em verdade aplicada. Cristo é o nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, sempre supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Vamos ouvir o irmão Carlos Augusto, tirando um minuto, gente, louvando o Senhor. Hino 100. A paz do Senhor dos irmãos e os irmãos também que estão nos assistindo, né? Os irmãos possam também louvar conosco o hino 141. Glória a Deus. O hino 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar o Senhor, eu seguirei o seu amor. A sua mão me conduz, como ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, és em tudo, meu Jesus. Acho prazer te seguir, descansar mais em ti. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, retirei tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do teu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste
aqui celebrando. Um louvor do 291. Vamos lá? O de cruz celestil, belo dia, fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Esta glória de Deus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrazido. Glória a Deus, glória, glória ao Pai, aleluia a Deus, glória ao Filho, glória ao Rei, aleluia, amém, Senhor. Trocar nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. A igreja, glória a Deus, aleluia a Deus. Senhor, nós chamamos, Senhor, nessa manhã. Glória a Deus. Oh, Pai, glória a Deus. Deus maravilhoso. Oh, glória. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da uma mensagem é morrer.
de nós estamos aqui levando a nossa cruz no reino de Deus. Deus abençoe o evangelista João Carlos, a qual nos deu esse privilégio de estar louvando o Senhor com estes hinos, e queremos estar frisando que os irmãos que estão ouvindo essa live, ainda mais tarde nós vamos ter a nossa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia via pela internet. Os irmãos que não pegarem ainda o seu kit de Santa Ceia, façam o favor de vir buscar na igreja. Começaram a distribuir ontem, hoje de 9 horas até 11 horas nós estaremos aqui na igreja para que os irmãos venham pegar a Santa Ceia. Isso, irmãos, é um compromisso da igreja para com os irmãos. Então nós vamos começar a nossa revista falando o pastor, tópico 1, o pastor e as suas ações. Então nós vemos, irmãos, que o nosso Deus é tão bom, que Ele nos faz levar em verde espaço, nos sustentar, nos guardar, nos proteger. Quando o salmista ele começa a falar sobre as ações da ovelha, do bom pastor, ele tinha na mente quem era esse bom pastor. Ele sabia como é a característica desse bom pastor. O salmista, como nós sabemos que o salmo é de Davi que escreveu, e ele tomava conta das ovelhas. Ele ajudava o seu pai com os rebanhos. E isso nós estamos certos que ele tinha uma característica, uma familiarização muito grande com as ovelhas. Então ele conhecia bem esse papel da ovelha, do bom pastor. Então por isso que ele chega agora e vai falar sobre o bom. Ele vai agora mostrar aquela felicidade que estava com Deus, que ele tinha uma alegria muito grande com Deus, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus, e ele considerou ele como ovelha. O Senhor é meu pastor. Davi agora ele olha e sabe que tem um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida, um Deus que zela. Então, como bom pastor, ele cuida das ovelhas. E Davi sabia disso porque ele conhecia essa ovelha. Ele era pastor de ovelha. Ele tomava conta, ele rebanhava as ovelhas. Então ele sabia que a ovelha a ovelha não agride. A ovelha é um animal muito peculiar. Ela não agride, ela não tenta ser revidar, ela não faz isso. O lobo não. O lobo nós sabemos, nós estudamos várias vezes, nós estudamos aí, e nós sabemos que a ovelha ela é meia agitada. Mas o nosso bom pastor, o nosso Deus, ele que guia-nos na vereda, no lugar manso, de águas tranquilas, no capim verdejante. Então, isso ele mostra para nós essa finalidade de um Deus tremendo, de um Deus muito. Então, Davi, ele tinha essa alegria, então ele estava tão alegre. E quando as pessoas estão alegres, louvam. Quando as pessoas estão alegres, cantam, ri, sorri, tem alegria que chega a um extremo que a pessoa não consegue ficar em pé. Então, a alegria é tão tremenda que chega, a pessoa fica delirando. Então, Davi ele sabia dessa conotação, sabia dessas colocações, porque ele era pastor de ovelha. Eu sempre falo, eu tirei isso do meu trabalho, e quantas das vezes o líder, todo mundo conhece o líder. Não é porque ele tem a camisa diferente, não, porque ele tem um chamado. Ele tem um modo de falar com os seus liderados. Então isso vai trazer isso para os dias nossos, de cada dia do vivente, dos seres humanos na Terra. Ter um líder para ajudar, para estar do seu lado. Então isso aí, Davi ele sabia muito bem. Quando ele fala aqui sobre o bom pastor, sobre as ações do bom pastor, ele está se vendo quando ele tomava conta das ovelhas dos seus pais. Mostra isso, irmãos, e traz isso para nós, que diz assim, o termo pastor indica que a relação muito íntima e pessoal, pois o pastor
Saltério compara um bom pastor, anunciando as suas ações, descanso no momento de perigo. Quantas das vezes, quando nós, trazendo isso para o nosso dia, nossos pais, quando nós éramos crianças, adolescentes, eu sei que tem muitos adolescentes na igreja, eles confiam no pai, confiam na mãe, porque eles sabem que ali tem alguém para protegê-lo, tem alguém que é sustento na sua casa, seja a mãe, seja o pai, mas eles estão ali, porque eles precisam de alguém que está sempre diante deles, o bom pastor deles. Então, muitas das vezes, quando eu tinha meu pai, a maioria das coisas eu reportava ao meu pai, porque era o meu pastor, era o meu pai que era meu guia, meu ponto seguro. E quantos de nós, hoje, trazendo para a palavra de Deus, trazendo para dentro da palavra de Deus, o nosso ponto seguro é Jesus Cristo. Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Não vivemos mais o mundo, vivemos Cristo. Somos poderosos na terra, porque temos a ação do Espírito Santo dentro de nós. Nós não somos qualquer um. O salmista diz que nós somos agora ovelha do bom pastor. O bom pastor aqui é Deus, é Jesus Cristo. Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos proteger. Ele que, quando nós estamos com sede, Ele vai nos dar o refrigério, que é a palavra, a comida, a palavra de Deus. Mas eu não posso só esperar no meu pastor, porque muitas das pessoas esperam só no pastor, esperam só nos líderes. Nós temos que buscar esse bom pasto, o pasto verdejante. Claro, irmãos, hoje nós temos as nossas lideranças. Sabemos que nós estamos vivendo dias que os líderes estão tudo afastados, realmente estão tudo afastados, nossos pastores estão afastados, porque não pode, por causa dessa epidemia que está no nosso mundo, no nosso Brasil, a pandemia que está lançada. Mas para os crentes em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, irmão, nós não temos que estar pensando, vivendo essa pandemia, porque nós vivemos Cristo. E se Cristo está comigo, irmão, eu estou guardado, eu estou protegido. Eu não posso também largar a mão também e dizer, não, irmão, já que eu estou com Cristo, Cristo está em mim, eu posso fazer o que for. Não é desse jeito. Porque senão o cajado vai entrar na eleição. Então, irmãos, o bom pastor, ele vai cuidar. Então eu tenho que ter a reverência do bom pastor, saber que quando eu deitar, eu estou calmo, minha mente está calma, meu pensamento está calmo. Por quê? Eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho Deus na minha vida. Eu não posso estar vivendo em dois pensamentos, cogitando em dois pensamentos. A Bíblia fala sobre isso. Porque se eu estou com dois pensamentos, eu não estou crendo em Cristo Jesus. Eu estou atribulado. Eu tenho Cristo na minha vida, eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu estou sereno. Por quê? Eu posso deitar e dormir, porque o Senhor me permite eu dormir e vai me acordar também, na hora que eu for acordar. Então, irmãos, eu tenho que entregar minha vida ao Senhor, ao Supremo Bom Pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, do seu rebanho. Então, irmãos, nós não podemos viver em tribulação, viver desesperado. Assim nós somos considerados como ovelha, porque a ovelha não é bode. O bode não bode salta, o bode pula, o bode agride. A ovelha não, a ovelha é calma. A ovelha precisa de cuidado do pastor. Então nós, como ovelhas de Cristo Jesus aqui na terra, nós precisamos certamente da obediência desse Deus, da serenidade desse Deus, que é um Deus todo-poderoso. Nós estamos vivendo dias que a igreja de Cristo precisa estar mais e mais ligada no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias que o mundo está vivendo situações complicadas. Não tem um bom pastor, precisa do bom pastor, mas nós temos Cristo. E como Cristo, na nossa vida, Ele vai fazer nós chegarmos ao bom pasto, aonde temos comidas, aonde temos cuidado. Essa é a igreja de Cristo. O rebanho está aqui, o rebanho de Deus, o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo está aqui, que nós temos que viver em união, vivermos em cuidado um com os outros, cuidando um de si, para que nenhum se perca. Então, por isso, essa escola dominical está tendo pela manhã uns
mostrando quem é Jesus Cristo na nossa vida. Infelizmente, nós temos visto muitos desagarrados pelo mundo, não tem mais aquelas condições de estar com Cristo, porque pulou a cerca, não era ovelha, saiu desesperado, ou foi comer ou em outros pastos, mas nós não, nós estamos em Cristo. E com Cristo nós temos um bom pasto, uma boa comida, um bom alimento. E a água, na hora que tivermos sede, temos também a água super tranquila, mansa, não é aquela água que é cheia de ondas, uma água agitada, não. Ele vai levar, porque senão a ovelha também ela vai ficar meia, vamos dizer assim, não vai conseguir beber água suficiente. Então nós vamos ver que a ovelha precisa do bom pastor. Ela necessita todos os dias do bom pastor. E isso, irmão, traz para nós essa quantidade de alegria que muitas das vezes as pessoas não entendem como o povo de Deus estão felizes num mundo onde a tribulação reina, onde o pecado está pairado nas nossas portas. Mas nós estamos em Cristo. E como estamos em Cristo, certamente nada disso vai nos assustar, nada disso vai nos tirar a paz. Então o salmista ele coloca essa situação: olha, o bom pastor, as suas ações do bom pastor e o descanso nos momentos de perigo. Então, se nós temos um bom pastor, nós estamos calmos, tranquilos, serenos, porque vivemos em Cristo. Podemos deitar e dormir, podemos acordar no outro dia. E se acordarmos, dai glória a Deus porque você acordou. Quantas pessoas não conseguem acordar, né, irmãos? Quantas pessoas deitaram e não levantaram hoje? Quantas pessoas não têm o prazer de dizer: o Senhor é o meu Deus? Porque, irmãos, estão deitados, muitos já morreram, muitos já estão enfermos, muitos não têm o prazer de glorificar Deus. Mas o salmista, toda hora, ele estava exaltando o nome daquele que te criou ele, daquele que fez. Nós vemos Davi com essa finalidade. Ele tinha ali, porque ele conhecia o velho, conhecendo, não sabendo quem é os seus liderados. E aí vem a ação do bom pastor. E o bom pastor conhecia, porque ele ficava ali 24 horas, ele ficava durante o dia, mas à noite. Ele cuidava, se viesse um animal, um bicho para pegar a ovelha, ele estaria ali acordado para proteger a ovelha. E assim, irmãos, é o nosso dias. Nos momentos mais difíceis, ele vai nos cuidar. Mas seja um momento difícil, ele vai estar ali. Claro, irmãos, que não vamos esperar de Deus que, eu quero agora. Tem a hora de Deus. Tem um momento de Deus. O momento de Deus não é o meu querer, o meu agir. Eu posso pedir, e o Senhor vai atender, segundo as suas vontades, segundo o seu desejo, e segundo se eu mereço também, irmão. Claro, não fala assim, não. Às vezes a gente tem uma dúvida de querer, poder. O nosso Deus, irmão, ele é infinito, a sua misericórdia. Ele é infinito. Ele faz segundo as suas vontades, o seu desejo. E ele vai fazer porque ele nos ama. Certamente por isso que ele nos ama. Como ele ama tanto a ovelha, ele deu seu filho. Nós vemos aí, a Bíblia diz que em João, que Deus deu o seu filho unigênito, tirou lá do céu, botou aqui na terra, padeceu, morreu e ressuscitou de novo, para saber o que nós passamos, o que nós vivemos nesse mundo. Então, irmãos, nosso Deus é tremendo, e ele cuida, ele enviou o seu filho. Então Davi tinha essa facilidade, porque ele era pastor de ovelha, então ele conhecia quem era ovelha, conhecia como o rebanho se portava, ao beber água, ao deitar, ao dormir, ao ficar dentro cercado. Então ele sabia todinho. Quando estava ferido, como é que ele iria cuidar? Então, irmãos, muitas das vezes o pastor precisa dessa situação, de cuidar das suas ovelhas, olhar para a sua ovelha. Às vezes a ovelha nem fala com ele, mas ele sabe: olha, minha ovelha está doente, então tem que levar o remédio, o bálsamo, levar o azeite. Ali nós vamos ver que o salmista usa muito a parte de azeite. Quantas das vezes o azeite, nós precisamos do azeite. O azeite vai nos purificar, tirar todas as impurezas, muitas das vezes. Isso é o pastor que vai estar decidindo o momento certo. Então, mas nós, como ovelha de Cristo, nós precisamos estar ligados na palavra de Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira, fora do retiro. Muitas das
Senhor, não como um lugar dos santos. Então nós temos que participar mais, ler a palavra. Nós estamos em casa agora no período dessa quarentena aí que nós estamos vivendo no Brasil. É triste, é difícil, não é difícil, mas isso não pode tirar a comunhão dos irmãos, não pode. Ah, não, mas eu não posso estar junto com os irmãos, apertando a mão, abraçando. Não é isso, é você saber que o irmão precisa de você, que você precisa do irmão. É um orando pelo outro, é um intercedendo, e assim, irmãos, nós somos isso. Deus vai nos abençoar cada dia mais. O que eu preciso é de oração, o que a irmã precisa, que os irmãos precisam, é de oração. Então, um intervindo a Deus pelos irmãos. Eu sei, irmão, que Deus vai derramar a bênção do céu. E se nós, irmãos, começarmos a orar, termina isso, que nós começarmos a orar, o céu vai descer, esse mal vai embora. Aqui ainda nós não pegamos o segredo. Nós tomamos remédio, às vezes o médico fala assim, toma remédio 8 da manhã, 3 vezes ao dia. Irmão, se nós orarmos, pegar um momento aí de oração de manhã, meio-dia e à tarde, irmãos, eu tenho certeza, não precisa ser muita coisa não. É uma experiência com Deus. Esse dia eu estava saindo para Brasfel, eu estava indo no caminho da Brasfel, e eu gosto de meditar, indo daqui para lá de bicicleta, e Deus estava comigo. Você não toma remédio 3 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, mas eu vou comer 3 vezes ao dia. A oração, 3 vezes ao dia. É um momento, irmãos, que muitas vezes você não precisa estar orando, sentar, entrar dentro do seu quarto, entrar dentro do lugar, muitas vezes em pé mesmo, você caminhando, você está orando, você está clamando a Deus. E o Senhor me falava comigo, vamos fazer um propósito, 3 vezes ao dia uma oração. Pega um horário de manhã, meio-dia, outra tarde. O propósito que muitas vezes não precisamos muito das vezes é conversar com Deus. É você botar a sua mente e saber que Deus está ouvindo o clamor do santo na terra. Então, irmãos, se nós orarmos, se nós clamarmos, certamente a glória de Deus vai descer. E esse mal vai sair. Esse mal no Brasil, irmãos, está sendo... Todo mundo está todo assustado porque não chegou o pico que eles queriam. Mas a medicina mudou. Está mudando todos os dias, toda semana, todo mês. Por quê, irmão? Porque não chegaram o pico que eles achavam que ia chegar. Mas não vai chegar, irmãos, porque tem homens de Deus, tem mulheres de Deus orando, intercedendo. E isso, irmão, não é nem para estar acontecendo. Se nós botarmos o joelho no chão, se nós clamarmos, o Senhor vai fazer. Muitas vezes depende de mim, depende dos irmãos, depende da igreja. E a igreja está em casa, não é porque o templo está aqui, mas a igreja está em oração. Eu sei que tem muitos irmãos em oração. Eu sei que tem muitos irmãos buscando o Senhor. Muitas pessoas que não são evangélicas estão temendo, estão ali intercedendo. Então, Deus ouve o clamor da sua igreja, do seu povo. Então, Deus conhece a ovelha. Então, como ele conhece a sua ovelha, né, irmãs? Ele conhece a sua ovelha, ele trata por nome. Ele não precisa chamar assim, fulano, esse fulano, ele sabe cada um. Carlos, Anderson, vai falar nomes de cada um. Ele sabe, né, tem conhecimento, ele sabe que nós precisamos. E assim é a ovelha. A ovelha não é chamada, vem cá, não. O pastor sabe o nome delas, conhece um por um. Então, irmãos, que nós possamos estar sábios disso, sabendo disso, que o nosso Deus nos conhece. O nosso Deus sabe o que eu preciso, sabe o que os irmãos precisam. Só depende de cada um buscar o Senhor e fazer essa menção, como Davi tinha com Deus. Ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava fazendo um salmo, e essa alegria ele estava se tratando como um bom pastor, como ovelha, e Deus como o grande supremo bom pastor que cuidava. Então ele foi colocando como ovelha, mostrando tipo um paralelismo entre um e o outro, para mostrar, mas olha, eu sou ovelha, então a ovelha precisa disso, meu Senhor vai me cuidar, o Senhor, quando eu preciso de uma água, Ele vai me dar a água, vai me acalmar, vai me sustentar na hora que eu precisar da comida. Então ele sabia tudo isso que passava pela ovelha. E aí ele vai agora mostrar o refrigério para a sua alma, no ponto 2, atribulada. O salmista declara que o supremo bom pastor lhe conhecia o refrigério da sua alma, ele renova as forças na alma, estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados ao decorrer da vida pode ser
externo ou interno. O externo afeta o nosso corpo, o interno a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Isso, irmãos, acontece muitas das vezes. Nós, como seres humanos, quando nós ouvimos uma mensagem como essa da pandemia que veio aí no Brasil, no mundo, nós assustamos. É correto, é normal que isso aconteça. Há um impacto muito grande na hora, você começa a sentir calafrio, tristeza. Mas se você tem um bom pastor, você acalma, você se acalma, porque você confia em Deus. Você sabe quem está contigo. E sendo um Deus tremendo como este, a minha alma vai acalmar, meu espírito vai se tranquilizar no Senhor, porque eu sei, não que eu não deva interceder, não que eu não deva buscar, não, nada disso, eu tenho que fazer tudo isso, mas através dessa mensagem, eu confiar em Deus. E o bom pastor, ele estava ali, as ovelhas sabiam que ele estava sentado, podia deitar e dormir, ela podia descansar tranquilamente, porque ela tinha um bom pastor ali, um pastor para tomar conta. E nós temos esse bom pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, o refrigério, acalma-te, alma, acalma-te, porque você confia em Deus. Acalma-te, acalmar é entregar-se, é você não ficar mais preocupado, não querer dar jeitinho, não, eu estou muito ansioso. Irmãos, ansiedade vai contra a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não é salvo, não está em Cristo, não passou por isso, não, nada disso. Muitas vezes nós estamos ansiosos, mas eu tenho que estar com Cristo, e se estou em Cristo, nova criatura somos, nós não podemos viver num dilema entre aquilo que é certo, aquilo que é guardado por Deus, ou aquilo que não é guardado por Deus. Então, o refrigério da minha alma, atribulada. Temos dificuldades? Temos, mas nós não nos entregamos, nós estamos sempre e sabendo que quem está conosco é maior, é super maior do que os nossos problemas, porque Ele conhece todas as coisas. Tópico 1.3, a presença nas horas mais difíceis. As horas mais difíceis, muitas das vezes, nós temos aí várias situações, o nosso povo brasileiro, o povo em geral, nas nações, sofre com essa doença chamada depressão, o mal de todos os séculos aí, que as pessoas não conseguem dormir, ao deitar só a cabeça no seu travesseiro, vem muitas emoções, pensamentos, e a pessoa não consegue dormir. Se nós estamos em Cristo, estamos calmos, estamos alegres, sabendo que nosso Deus está nos cuidando, nós temos que entregar nossa mente a Cristo. E se nós fizermos isso, irmãos, certamente Deus vai nos acalmar e vai fazer nós dormirmos tranquilo, ou descansarmos, ou seja, a doença que for, mas sabendo que Deus pode curar. Então Davi, após refletir, tópico 1.3, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em fase dos momentos mais difíceis da vida humana ao corredor da morte. Sabes que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul o procurava para matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença do pastor na passagem pelo corredor da morte. Então, irmãos, o salmista, ele conhecia muito bem, Davi sabia muito bem disso aí. Quantas vezes ele foi atacado por Saul, e Saul não conseguiu pegar Davi, porque Davi era protegido por Deus. Davi tinha unção de Deus. Davi já era ungido a ser o rei de Israel, e Saul ainda estava no poder. Então, irmãos, isso é uma outra história, outro momento, mas o que eu quero dizer aqui, a presença nas horas mais difíceis, é quando você vai deitar e o sono não chega, os problemas atingem, é você dobrar o seu joelho e começar a clamar a Deus, conversar com Deus, falar com Deus, orientar-se diante de Deus, da palavra de Deus. Ele certamente vai dar condições para você deitar e dormir. E Ele é responsável, porque eu falo sempre quando eu estou nas minhas orações com Deus. Ele conhece, Ele fez o
Então é impossível perguntar a um médico, a um doutor especializado nisso e aquilo. Ele não, ele é doutor por excelência. Ele conhece o corpo de cima para baixo e de baixo para cima. Então, nada melhor eu entregar-me na mão do Senhor e deixar que Deus venha escanear o meu corpo. O que está faltando? O que eu preciso? Se eu faço isso, essa análise, certamente o bom pastor vai me suprir nas horas difíceis da minha vida. Então, a hora que eu preciso, a ovelha, ela precisava de descansar, então ela tinha um rebanho. Então, quando o pastor estava bebendo água, estava comendo, o pastor via alguma coisa acontecendo lá dentro do mato, o pastor chamava ela rapidinho, todas elas caminhavam para um lugar seguro. Então, nós temos Deus para nos guardar, nos proteger num lugar seguro. Então, irmãos, a presença nas horas mais difíceis. Deus vai sempre nos guardar, vai sempre nos proteger. A necessidade da ovelha. Tópico 2. A presença do saltério não enuncia a qualidade do pastor, mas também destaca a necessidade da ovelha. A necessidade, tópico 2, a necessidade da proteção. Davi tinha o pleno conhecimento da necessidade das ovelhas, pois esse exerceu a função pastoral. Sabia que a ovelha tem garras, habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas pelos predadores, e por isso precisava ser conduzidas a um lugar seguro. Então, irmãos, a ovelha, ela tinha dificuldade, não tinha garras, não tinha garras, ela não tinha nada para lutar com os seus predadores. Era muito mansa. O bode tem um chifre, a ovelha não, a ovelha era calma, tranquila, ela não ia agredir ninguém. Então, se um predador viesse para atacar ela, certamente ela seria devorada, seria destruída. Mas, por isso, tinha a figura do bom pastor, do homem que estava tomando conta da ovelha. Então, Davi conhecia muito bem essa necessidade da ovelha. Então, sobre a proteção direta do homem, do pastor ali tomando conta da sua ovelha. E nós, irmãos, nós somos a mesma coisa. Nós não temos que lutarmos com espada, com armas, com gritos. Não. A palavra de Deus cuida de nós. É a palavra que nos sustenta. Hoje nós vemos o mundo viver de uma forma totalmente, hoje qualquer coisinha é discussão, é briga, é tiro, pega uma arma de fogo e vai destruir o ser humano. Nós não temos capacidade porque nós não criamos nada. Como é que eu vou destruir alguma coisa? Mas infelizmente os seres humanos são desse jeito. Eles querem destruir, se for preciso matar, e vai tirar a vida das pessoas. Nós vemos que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E o salmista vai nos dar essa conotação. A ovelha não veio para agredir. A ovelha era calma, tranquila, ela não tinha o poder disso. Mas Davi estava ciente disso porque ele cuidava. E todos os momentos Davi tinha oportunidade, se nós vemos só um pouquinho, quando Davi era atacado por Saul, Davi tinha homens de guerra, homens que estavam com ele, que poderiam enfrentar, matar Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele esteve do lado de Saul, arrancou um pedaço da capa de Saul para mostrar que ele estava ali. E ele não fez isso. Muitas das vezes nós notamos essa necessidade do cristão, do crente que salva Jesus Cristo. Muitas vezes nós tomamos decisões ou falamos alguma coisa, queremos destruir os irmãos com palavras, com ações, usar microfones, nada disso, irmãos. A ovelha tem que ser bem cuidada, trazer com carinho, com mansidão, palavras que venham trazer, colocar aquela ovelha, que ela não se atribule, que ela se venha ter calma e paciência. Então, muitas vezes, nós como os pastores, nós como líderes da igreja, nós precisamos de homens e mulheres que tenham sabedoria para lidar com as ovelhas, com os irmãos, com o dia a dia, com a nossa casa. Nosso casamento precisa de mansidão. É um lugar
eu falo sempre lá no Saleiro, a gente usa muito termo, porque o nosso refrigério, a nossa casa, o nosso porto seguro é a nossa casa. Se nós temos uma casa abençoada, uma família abençoada, nós trabalhamos tranquilo. Mas se nós temos uma família atribulada, nós não trabalhamos tranquilo. É a mesma coisa lá no trabalho. Se você trabalha no serviço onde as coisas são atribuladas lá, você não tem paz. Quando você chega em casa, você está passando serviço, passando os problemas dentro de casa. Então nós também temos que conscientizar essas coisas lá no trabalho e dentro de casa. E isso, irmão, faz a diferença. Isso que faz a diferença. E no tópico 3, tópico 2, ponto 3, a necessidade da provisão. As ovelhas necessitam de ser alimentadas e precisam de que seja fornecida pelo pastor, fornecida pastos verdejantes. A ovelha não consegue distinguir entre ervas próprias para consumo e as venenosas, como a ovelha de Cristo. Somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, observando o seu conteúdo e aplicando na sua condução da nossa vida. Então, o pastor cuidava da ovelha, sabia que ela podia comer, onde ela podia estar, e ali o pastor estava sempre cuidando da ovelha. Trazendo para os nossos dias, o pastor sempre meditando os irmãos, quando trazer uma palavra, trazer conscientemente daqueles irmãos que necessitam daquela palavra. Isso, irmão, já aconteceu várias vezes. Às vezes chegar no culto, no trabalho, e parece que aquela palavra, o pastor fala diretamente com você, você nem imagina, mas por que essa palavra? Parece que o pastor sabe da minha vida, o irmão lá que está falando lá sabe da minha vida. Não, porque a ovelha precisava desse. Nós estamos aí, falando aí, já estamos quase terminando aqui a nossa live, da minha parte aqui, falando sobre, no tópico 2, já estávamos terminando, sobre a necessidade da direção da ovelha, sobre o bom pastor estar cuidando dessa ovelha. E aí nós entramos no tópico 3, a necessidade da provisão também, que a necessidade de se alimentar. Claro que o bom pastor cuidava dessa ovelha, e como Cristo está cuidando da nossa vida nesses dias de hoje. O tópico 3 vai dar uma característica do Supremo Bom Pastor. Davi vai falar do Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de João, no Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida. A luz do mundo, 8:12, a porta das ovelhas, 10:7, o bom pastor, em 10:11, e a ressurreição da vida, em 11:25, o caminho, a verdade e a vida, em 14:6, a videira verdadeira. No Novo Testamento, percebemos que designa, distingue o cenário é o que vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com a ovelha. Ele enfrenta, o bom pastor já enfrenta a ovelha, o perigo. Então nós vamos ver a característica do bom pastor e do missionário. Aquela pessoa que cuida por dinheiro, por alguma coisa, ele não vai dar valor àquele objeto que está tomando conta. No caso do bom pastor era a ovelha, mas no nosso caso é tomar conta dos irmãos, ajudar, compartilhar, igual nós estamos fazendo, falando do amor de Deus, dessa grande e imensurável amor de Deus. É um grande amor que não tem nem palavras. A Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não falou, tão bom, ele gostava, não, ele amou de tal maneira, não tem conotação. No nosso vocabulário, nós não achamos palavras que expressam o amor de Deus. É tal maneira, um superlativo sem igual. O amor de Deus, ele é amor à humanidade, ele não é amor ao crente, ele não é amor ao católico, ele não é amor ele é amor ao mundo de tal maneira, todo aquele que faz a vontade dele. Então, por esse mundo que estava em pecado, ele enviou o seu filho e o seu filho ressuscitou. É aquilo que nós começamos a falar logo no começo da palavra, de entrar na revista.
O amor de Deus supera todas as coisas. O Supremo Bom Pastor, ele dá a sua vida, ele cuida, ele ama, tanto que ele dá a sua vida. Então, o bom pastor fez isso, ele cuidava da sua ovelha, que somos nós, nos guardando, nos protegendo, se precisando de uma palavra, ele sempre está ali para trazer, o pastor vai trazer uma palavra, vou trazer uma palavra, os irmãos vão falar conosco e vai nos dar uma palavra que eu preciso, que os irmãos precisam, que o irmão Enéas precisa, que o irmão Carlos precisa, que o Anderson precisa, que o pastor que congrega, que está, o pastor Valdir, o nosso pastor, vai transmitir à igreja aquilo que a igreja está precisando. Então, o bom pastor tem esse dever de estar comunicando com o Supremo Bom Pastor, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, essa mensagem foi falada para os irmãos que estão ouvindo na sua casa, para aqueles que vão ouvir mais tarde. Seja a hora que você chegar e abrir a sua live, o seu YouTube, ou mesmo no Face, que você possa saber que você tem um Deus que cuida de você. Com você 24 horas. Se você precisar, só dobrar o seu joelho. E se você não puder dobrar o joelho, aonde você estiver, você fale com Deus. E Deus vai ouvir o seu clamor, as suas palavras. E Deus em Cristo vai te abençoar. Eu agradeço essa oportunidade. Irmão Enéas, Tiago, irmão Enéas, por favor. Nesta lição, três tópicos são nos apresentados nesta lição. Apresentar as características do bom pastor, expor a necessidade da ovelha, destacar a necessidade do conhecimento do ensino. Então, são os três tópicos da lição. Em cada um deles traz três subtítulos. São 9 ao todo, para podermos aqui expressarmos, aprofundarmos ao texto. Na qual o texto começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entendemos que quando... Então, o Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa confiança, né? O pastor, ele cuida da ovelha, né? O nosso tópico está falando de cuidado, de pastoreio, de alimento. Então, o pastor, ele cuida, ele alimenta a sua ovelha na palavra, no ensinamento, no corrigir, né? Na ajuda, porque ele é o nosso socorro, bem presente em todos os momentos. O pastor tem fidelidade com a sua ovelha. E quando olharmos o Salmo 121, levanto meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, somos totalmente dependentes do Senhor. O bom pastor ela deixa bem clara quanto à passagem: deitar-me faz eu verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, podemos viver num momento de dificuldade, num momento de atribulações, mas o Senhor, ele guia-nos mansamente em todos os momentos, da qual nós temos que estar enraizado na tua palavra e aprofundado no conhecimento do bom pastor. E trazendo para nossos dias atuais, ele é o refrigério da nossa alma. Lá fora estamos vivendo angústia, momentos de atribulações, vírus, está aí, peste, acometidos, doenças raras, desconhecidas pela ciência, na qual estão buscando conhecimento para termos uma proteção através de uma vacina. Então, algo está vindo a nossas vidas, mas o Senhor aqui, ele é um refrigério para a nossa alma. Realmente vamos entrar nessa tribulação e vamos viver momentos difíceis, e
igual o Diácono Messias aqui falando, em depressão. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso, porque estão passando por esse momento difícil, financeiro, capitalismo, e as pessoas se afundam porque estão pegadas a no seu Deus. É muito difícil o momento que estamos vivendo, mas tem pessoas realmente vivendo isso dentro de si, porque aonde tinha um ganho já não tem mais. Aonde havia uma prosperidade de riqueza já não está tendo mais, porque está assolando as nações. Os grandes países capitalistas do mundo estão hoje comprometidos financeiramente. E não é diferente com nós não, querido, como um pequeno Cristo. Nós temos que crer verdadeiramente naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos dentro da casa do Senhor, até mesmo em nossas casas. Nós temos que viver realmente isto. Crer que o Senhor é quem nos traz o refrigério da nossa alma e guia, que nós assim cremos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ou seja, é um vírus que veio para matar. Vimos aí. E cremos o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não posso temer a isso. Eu tenho que crer que eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Mesmo que eu pegue isso, eu tenho que crer. Morrer para mim hoje, como o apóstolo Paulo fala, é lucro. Morrer nessa vida agora, terrena aqui, é lucro. Porque viver com Cristo para a eternidade. Porque no juízo final, sabemos que no trono branco será o julgamento das obras. Mas no juízo final, ou é vida eterna, ou é condenação eterna. A separação. Então temos que ter realmente a plena convicção que não temos que temer a morte, porque Ele está comigo, está contigo, e a tua vara e o teu cajado nos consola. Vara, entendimento, pode ser palavra. Vara que o salmista aqui está usando no contexto, é um momento, é uma lança que ele usava para ferir o adversário que vinha, aquele rebanho da ovelha. Mas entendemos também que vara pode ser aqui a palavra. Nós temos que estar enraizado com a profundidade de conhecimento das riquezas, da qual não podemos nem chegar a tal conhecimento, porque quem conhecerá a profundidade de Deus? Não é verdade? Mas nós podemos chegar bem perto, através do quê? Dos seus ensinamentos, das escrituras, da palavra, aprofundar de conhecimento. E o cajado é aquele cajado, não é para bater, como muitas vezes interpretam mal e usa da palavra do Senhor, que era para abençoar com o microfone na mão, mas ele está fazendo o que? Contenda, está querendo bater. Não, o cajado aqui era dar direção. Quando a ovelha começava a sair daquela direção, ele cercava com o cajado e colocava elas no caminho, no trilho. É nesse sentido que o cajado é para ser usado. Então entendemos que nesse momento do salmista, da qual ele traz para nós esse direcionamento desse cajado, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, certamente bondade. A bondade do Senhor, ela superabunda toda a humanidade. A misericórdia do Senhor, se não fosse por ela, todos os homens seriam consumidos. Essa é a verdade. Porque conhecendo a palavra do Senhor e entendendo, vamos ver aqui a primeira carta de Timóteo vai nos dizer assim, no capítulo 2, alguns versículos: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que o
porque digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, ou seja, sem dissensões entre nós. Não importa o momento em que está vivendo, mas que pregoamos uma palavra na qual Cristo foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, na qual, semana passada, comemoramos a Páscoa, o Cordeiro Pascual, na qual Cristo morreu numa sexta-feira e foi ressuscitado no domingo, e comemoramos esse dia. E falando do sumo pastor, é interessante, porque no Evangelho de João, no capítulo 10, me chama muita atenção quando a pessoa lê, principalmente, um versículo isoladamente, nesse texto. No capítulo 10 de João, no versículo 10, vamos ler assim. João 10, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. O contexto desse versículo, ele está dizendo aqui, ó, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Ou seja, ele está falando aqui de um homem, literalmente, da qual o texto está dizendo, né, que o sumo pastor é aquele que dá a vida pela ovelha, é aquele que a conduz a ovelha em verdes pastos, ele alimenta, mas o falso pastor é aquele que tira a lã da ovelha, é aquele salteador que quer só a gordura da ovelha. Aí no texto, alguns vai pregar e vai dizer, vai culpar o diabo. Não, porque o próprio Cristo, ele fala aqui, que antes dele vieram outros, falsos profetas, falsos pastores, tirando para si a lã e a gordura da ovelha para viver o seu bel prazer. Aqui não é culpa do diabo, aqui é culpa de um homem. Não é um verdadeiro pastor, um líder eclesiástico. Ele é um falso líder eclesiástico, é um falso profeta, da qual ele usa da palavra para usurpar e para roubar das ovelhas o que ela tem de melhor, que era para os seus cuidados, para a sua casa, mas ele leva para si. Tanto é que na lição vai abordar Ezequiel 34, né? No livro de Ezequiel 34, vai nos dizer o quê? Os primeiros versículos. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ou seja, cuidar, tratar? Não, mas cuidava de si próprio. Um falso pastor. E hoje em dia não está sendo diferente não, Pedro. Falsos pastores têm se levantado, tirando das ovelhas para ele ter prazer da vida mundana, simplesmente assim, para viver bem saciado, do comer do bom, do beber do melhor, do vestir do bom, do vestido melhor, para viver uma vida regalada. Aí dentro das quatro paredes quer ensinar porque não se vive. Falsos pastores, verdadeiramente, Cristo está combatendo isso. E isso tem acontecido na nossa atualidade. E vamos nos calar perante isso tudo? Hoje estamos vendo uma crise mundial que estamos vivendo. Quantos desses homens aí não estão desesperados? Porque será que ele vive de bom pastor? Será que ele vive da fé proferida em altares, da qual se diz colocar-se? É uma verdade que estamos vivendo. Mas o homem que é o bom pastor, que nos ensina, que cuida da nossa vida espiritual, nós sabemos que verdadeiramente ele é o bom pastor também. Da qual o bom pastor, eu costumo dizer uma frase minha,
que o bom pastor ele tem o cheiro da sua ovelha. Ele cheira a ovelha, porque ele está preocupado com o seu rebanho. Ele está sempre por perto, ele está sempre cuidando. Hoje é muito difícil se ouvir uma palavra ou uma prática clínica pastoral, né? O que é uma clínica pastoral? A não ser uma sala reservada, um gabinete do pastor, da qual ele vai tratar alguns assuntos em especial, com mais cuidado, cautela. E muitas das vezes essa clínica pastoral, ela é acompanhada de um obreiro ou de uma obreira, se é um casal, vai tratar um relacionamento, seja qual for a área da pessoa específica da qual vai ser tratada. Mas muitas das vezes, essa clínica pastoral, muitas das vezes, ela não fica só no seu gabinete, na qual hoje muitos são acometidos que não querem fazer uma clínica pastoral, porque o pastor tratou um assunto e às vezes ele chega em casa e conversa com a sua esposa. Aí a sua esposa, muitas das vezes, tem uma amiga de confiança, ou fala com essa amiga, e essa amiga tem uma outra amiga de confiança, e quando vê, acabou a clínica pastoral. Estou falando isso de conhecimento de causa, pessoal, da qual eu já vi pessoas falar que não faz mais clínica pastoral, porque conversa com o pastor, depois sai tudo aqui fora. Ou seja, não tem mais o respeito, porque se tivesse o respeito, mantinha-se dentro da palavra, porque o assunto é só para ficar ali, para se resolver ali, tratar ali, porque o pastor precisa cuidar da ovelha. E verdadeiramente, muitas das vezes, nós precisamos às vezes conversar com o pastor intimamente. E realmente temos assunto que é íntimo e precisa ser tratado com o nosso pastor, porque ele é o pastor que cuida do quê? Da nossa vida espiritual. Então o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E de prática, eu tenho muito bem experiência sobre isso, porque eu vivi isso com pastores que muitas das vezes se relaxou na obra e muitas das vezes quis a igreja para si. A igreja é minha, ninguém vai tomar minha igreja. Opa, a igreja é minha ou a igreja é de Cristo? Aí eu tenho que me perguntar se eu estudo a palavra é para aprender ou para ficar confuso. Não, eu tenho que ter uma mente realmente em Cristo, pensadamente em Cristo. Pedir ao Espírito Santo, me dá discernimento, me dá compreensão, para que eu possa entender o que o texto está dizendo para a minha vida. Ou seja, conhecer a palavra com profundidade. Não é para discutir a palavra, mas defender a Cristo. Até mesmo com pastores que muitas das vezes dizem que a igreja é dele. Não, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Nós somos um corpo constituído com vários membros. Cada um tem a sua função no corpo, com todo respeito a todos os pastores. Mas a igreja é de Cristo. Então, muitas das vezes, ele quer se titular o dono. E eu vi pastores perder o eclesiástico. Essa é uma verdade. Eu vivenciei isso e vivi. Presenciei isso. Porque o pastor quis ser dono da igreja. E Cristo foi lá, Deus foi lá e continuou forte. E hoje a igreja está aí, proferindo a fé em Cristo, está caminhando, e está crescendo e sendo abençoada. Mas é um processo. E é doloroso. Porque o pastor de Ezequiel, ele olhou para si. E muitos pastores precisam dessa forma, olhando para si. Então, olhar para si, mas não quer cuidar do rebanho. Não quer atentar, né, para a necessidade da igreja, da ovelha. A necessidade do alimento que muitas vezes está faltando, essa crise, será que estão preocupados com o seu membro? Se está faltando alguma coisa? Quem tem feito alguma coisa? A palavra de Deus diz que quando ofertarmos com a nossa mão direita, não vê a nossa mão esquerda, é certo isso. Mas nós não podemos ficar quietos, não podemos ficar calados. Precisamos perguntar, está precisando? Não é vergonha falar, não, eu estou precisando sim. E não é vergonha se colocar na posição de querer ajudar, não é por altivez, né? Não é por altivez, não, porque isso o Senhor compartilhou conosco. Estiveste nu, me deste de vestir. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive descalço, me deste de calçar. Cristo nos ensinou isso. E vamos ficar de braços cruzados no momento desse de crise? Mesmo que esteja faltando para nós, mas se temos dois, vamos dar um. Porque aquele que não tem nenhum, não vai ter nada. Então Cristo compartilhou isso conosco.
será que estamos vivendo isso? Porque é um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E perde-se a ovelha porque ele não quer problema com aquela ovelha, vai embora, vai. Não precisa ficar aqui não, vai levar problema para outro pastor. Ele não quer cuidar do problema, ele não quer ajudar aquela ovelha o problema, porque ele não quer o problema para si, não quer o problema dentro da tua igreja. E lidar com pessoas, querido, é simplesmente realmente ter problemas, porque nós somos complicados, cada um tem uma complexidade muitas das vezes na sua vida, e muitas das vezes questões não resolvidas, questões mal resolvidas. E se verdadeiramente não temos um bom pastor aqui na terra, eclesiástico, que cuida da nossa intimidade pessoal, como é que nós vamos fazer? Ou seja, não vivemos o que nós não pregamos. Pregamos, mas não vivemos o que pregamos. É uma verdade. Então, João no capítulo 10, ele é muito claro quanto a isso. Que muitos pastores têm matado vidas, jogado no inferno. Mas quem é que vai dar conta por essas vidas? É eles mesmos. São eles mesmos. Porque eles vão ser cobrados. Por cada vida lançada fora, jogada no inferno, se perderam, se afastaram, porque Deus, ele ama o pecador, não ama o pecado. Se o homem tem separação de Deus e vive uma vida largada, mundana, no pecado, ele estará salvo? Eu não sou juiz, eu sou réu, mas a palavra diz que há separação. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida. E vida o quê? Abundância eterna. Então, querido, não vamos entrar em mérito de condenação, mas eu estou só expondo como viver como um bom pastor. Aqui o texto é claro, a confiança literalmente do bom pastor em Cristo Jesus. Mas quando aborda aqui o capítulo 10, me traz pela vivência do dia, me traz para o cotidiano. E eu não posso fugir dessa expressão do bom pastor e do mau pastor. Aqui o diabo ele não tem culpa. No capítulo 10 de João, no versículo 10, não é o diabo, é o próprio pastor ladrão salteador que rouba a igreja, que tem tirado da lã, da gordura da ovelha. Essa é uma verdade. Agora, verdadeiramente, o diabo ele quer matar, ele quer tirar a vida, ele quer jogar você no lixo, ele quer jogar você na escola da sociedade, viver mendigando. Esta é a função do diabo. É te levar literalmente para uma vida de escassez, uma vida miserável, uma vida de miséria. Quer viver você na sarjeta, ver você jogado. Mas o sumo pastor, o supremo pastor, ele quer tirar você de tudo isso e trazer você para uma vida plena, uma vida onde você possa ter a comida, você ter a bebida e saber que a sua confiança que o pastor, ele é o supremo, ele é o seu pastor, nada te faltará e ele realmente vai cuidar de você. E assim, quando nós estamos debaixo de bênção, debaixo de autoridade, que são constituídas por Deus, igual Romanos capítulo 10 diz, que toda alma está sujeita a todas as autoridades, constituída por Deus. Nós hoje praticamos um ato, vamos praticar, o Diácono Messias falou aqui, da Santa Ceia no lar. Eu já vi em rede social questão de pastor criticar isso, mas eu estou debaixo de autoridade. Eu conversando com o nosso pastor presidente, falando até sobre isso, a gente falando sobre a autoridade que nós estamos debaixo dela, e ele falou justamente isso. A minha casa é a igreja, aqui é o templo, onde nós reunimos a nossa unidade de adoração, de comunhão, mas eu sou a igreja, a minha esposa é a igreja, meu filho é a igreja. Então, se eu estou na unidade, eu estou em corpo presente também para a minha família, que é a igreja. Porque esse momento de cear pela rede social, a Bíblia não fala isso, e a Bíblia não ensina isso, e entra em contexto e a situação. Amados, temos que saber que estamos vivendo um período totalmente diferente do que nós estávamos habituados. E nada vai voltar depois ao normal. Pode ter certeza disso. Esse negócio que eu vivia antes uma normalidade, não vamos viver essa normalidade mais que vivíamos. Sabe por quê? A mentalidade é outra. O modo de ver a vida já é outro. O modo
modo de olhar para o próximo é outro, sem julgamento, sem situação. Não, irmão, é diferente. Vai ser tudo mudado isso aí. Esse contexto que vivíamos é diferente. Quando olharmos o nosso eclesiástico, porque nós temos pastores, nós temos diáconos, nós temos presbítero, evangelista, auxiliar de trabalho, e daí você vai desmiuçando. Moisés estava numa dificuldade para liderar o povo. Seu sogro vai orientar, olha, separa tantos, portanto, coloca um líder. Está aí a razão da igreja de ter líder. Está aí a razão da igreja de hoje ter seu ministério, né? Departamentos, tem um líder. Se for colocado o líder ali, o liderado é para respeitar. E quando o líder coloca um posicionamento do seu liderado, não é porque ele acha, não, é porque realmente ele viu a necessidade de ter aquele posicionamento. Ele vai ser questionado, com certeza, porque quando Moisés separou e colocou líder, ele diminuiu o problema que chegasse a ele. Porque coisas aqui embaixo resolvia-se, só levava aquilo que realmente ele não podia resolver. Então, por isso que o líder está aqui, para também cuidar do liderado, porque ele intercede por eles, ele ora por eles, ele dá vida por eles também, porque é seu ministério de cuidar. Não é diferente do pastor. Quando é levantado um líder, o líder é para cuidar, dar uma palavra, às vezes até um confinamento de falar coisas mais apropriadas diretamente àquela pessoa, em particularidade, por afinidade, confiança. Às vezes ele nem conversa com o pastor, mas conversa com o seu líder, porque ele sabe que ele tem uma palavra, ele sabe que pode confiar no líder, que ele dali não vai falar com um, vai falar com o outro, vão conversar, vão resolver, ele vai ter uma palavra aqui de sossego, de quebrantamento, muitas das vezes, que precisa. Então, nós temos que realmente estar preparados, querido. E aqui a lição nos orienta dessa forma, né? Que temos aqui o Supremo Pastor é descanso nos momentos de perigo, refrigério para a alma, atribulada, e estar presente nas horas mais difíceis. O Salmo 23 anuncia a qualidade do bom pastor e também destaca as necessidades da ovelha, proteção, direção e provisão. Cristo, o Supremo Bom Pastor, dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu rebanho. Amém, queridos? E o próprio salmista aqui vai dizer que prepare perante mim uma mesa, ou seja, coloca ali meus inimigos, até que meu cálice se transborda de ira, não, de amor por eles, de sede pelas almas dele que seja salvo, porque Cristo quer que todos os homens se salvem. Não quer que nenhum se perca, mas há o livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio. Você tem direito de escolha de seguir o sumo pastor, o supremo pastor, ou seguir o pastor salteador, né? O pastor, aquele da qual o diabo está aí no mundo, fazendo as divisões, as disseções na família, minando as famílias, tirando a paz da família e pregando uma falsa paz. E realmente, que nós possamos, o nosso cálice possa se transbordar de amor pelas vidas, pelas ovelhas, né? Que nós somos ovelha e ovelha gera ovelha. Quando você é obediência ao seu pastor, assim sucessivamente, o nosso irmão como ovelha, ele vai ver a obediência que há em nós e ele também vai praticar a obediência. Então, tudo que o diácono Messias fez a sua colocação aqui, as suas ponderações pessoais, fora do texto, mas trazendo da vida pessoal, do momento que estamos vivendo relativamente dentro desse texto, do contexto, né? Que Cristo morreu crucificado. Está lá o Salmo 22, vai trazer essa menção. Davi se derrama, pedindo pela sua misericórdia e dizendo que em vão o homem trabalha se não vigiar, se não cuidar da sua própria casa, da sua própria vida, e também assim sucessivamente do seu lar como provedor. Então, que Cristo nos abençoe nesta manhã, trazendo esse resumo para os irmãos aqui dentro dessa missão, que nós possamos ter verdadeiramente, né, o nosso pastor, o supremo pastor, e eclesiasticamente, respeitando também os nossos pastores, a nossa autoridade espiritual, está constituída sobre as nossas vidas, na qual tem a responsabilidade
de nos conduzir, de nos ensinar. É que eu falei aqui, eu sou muito preocupado dentro desse questão de ensinamento. Eu acho que a palavra é com profundidade e não no sentido de você só superficial, ler o texto e ficar só naquilo mesmo. Não, é procurar o contexto dentro do texto e depois do texto, para realmente você conhecer a palavra, para realmente você remanejar bem essa palavra, com o cuidado de ensinar, com causa, com conhecimento, com uma estrutura, porque Cristo é uma estrutura completa, não incompleta. Nós somos incompletos, porque estamos procurando a perfeição que está em Cristo Jesus. Amém? Que dessa manhã nós podemos estar sendo abençoados por Deus. Tanto nós estamos aqui ministrando a aula, dando um resumo, quanto você que está na sua casa, no seu lar, juntamente com a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu passo novamente a mensagem aqui para o Messias, a palavra, a gente está encerrando. O evangelista Carlos está presente conosco, o diácono Anderson, a sua esposa também, o evangelista Carlos, né? Está presente com o seu filho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, nós estamos encerrando a escola dominical. Fica de pé, em nome de Jesus. Faz a oração, gente. Eu evangelista Carlos, dá a bênção apostada. E a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus nessa terra, e todo dia na sua voz. Amém. A paz.